Bom dia, meninas. Vocês conseguem me ouvir bem aqui no microfone? Obrigado, Ivelda. Obrigado, Bárbara. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo, meu querido. Você consegue me ouvir aqui no microfone? Obrigado, Sandra. Pessoal, eu vou agora liberar o vídeo. Só me deem um ok se vocês conseguem me ver agora. Bom dia, Marli. Vocês conseguem me ver? Obrigado, Bárbara. Bom dia. Obrigado, Marli. Esses testes iniciais aqui da gravação são importantes, pessoal, porque depois você vai querer assistir a aula, né, e tem alguma falha de gravação ou de áudio, e aí é muito chato, a gente fica muito nervoso, nervosa quando tem essas falhas. Então eu gosto sempre de testar tudo, né, para ficar tudo em ordem. A aula, inclusive, já está em processo de gravação. Vamos aguardar aí, falta um minuto, e aí nós começamos pontualmente. Maria de Fátima, bom dia, minha querida, seja bem-vinda. Esse pessoal é pontual mesmo, hein? Olha, ponta firme essa turma, viu? Obrigado, Ale. Bom dia, querido. Eu trouxe aqui, ó, minha aguinha. Bom dia, Fátima. Seja bem-vinda, minha querida. Ô, Marli, com certeza, bem. Vou dar algumas dicas. Na verdade, Marli, eu vou comentar todos os temas, né? Mas hoje nós vamos cumprir a terceira etapa. Né? Eu já falei da aula 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, 7, semana passada, e hoje os tópicos 8, 9 e 10. Mas eu vou falar alguma coisa sobre a prova sim, querida. Fica tranquila. Vou falar também do material que eu produzi para vocês. Também como acessar, como utilizar esse material. Vamos ver quantos corajosos vão enfrentar o frio para assistir a aula. Já pensou se fosse às 8 da manhã lá no campus? Olha aí as vantagens de aulas online. Você pode estar no conforto da sua cama ou da sua casa, não é verdade? Pensou? Esse friozinho lá na Ítalo? Tudo bem que lá é um lugar lindo, eu adoro lá, adoro lá. Mas, por exemplo, estou vendo aqui a temperatura hoje, agora são 19 graus, né? Então, e ó, por volta das 11 horas, não vai passar disso não, 19, 20 graus. O Alexandre diz, olha só, já tem um sol enorme entrando aqui na janela do quarto, já está calor aqui no centro, olha só, Alexandre. Marli prefere presencial, é claro, querida, é a maneira como todos nós fomos educados, chegamos na faculdade, né, até aqui. Então, é claro que é uma preferência perfeitamente compreensível, sim, né? E em breve, já terminando essa fase de turbulência, em breve vamos nos encontrar presencialmente, sim. E aí eu quero depois combinar com vocês um lanche comunitário aí com todas as turmas, os alunos aí que fizeram a disciplina, né, que fazem a disciplina, a gente vai comemorar junto e dar risada junto. E tirar foto e pôr no Facebook ainda. Isso mesmo, né, Marley? Maravilhoso. Café comunitário, um lanche, um piquenique. A gente usa aquelas mesas de madeira, né, que tem lá perto da capela. Nossa, vai ser bom demais.
E aí só com uma condição, Marli, pessoal. Gente mal-humorada não vai poder entrar, não. Só vai entrar gente bem-humorada. Aí a gente come e dá risada. Vamos começar, pessoal? Eu sei que ainda nós estamos ainda iniciando, mas à medida que o pessoal for chegando, vai, né, já entrando no embalo, porque é apenas uma hora e depois você tem muitas coisas para fazer. Eu quero respeitar o horário e até às 9, né, pontualmente. Quem faz a disciplina de Sociologia da Educação às 9h30, eu tenho uma nova webconferência, então eu gosto muito de respeitar quem, né, cumpre o horário. Não impeço quem chega atrasado por vários motivos, às vezes é um problema de conexão, não é verdade? Ou de tempo, então não tem problema, todos são bem-vindos, mas eu começo pontualmente, né, em consideração a vocês que estão aqui e a você também que assiste a essa aula gravada, essa terceira webconferência de Filosofia da Educação. Eu dou as boas-vindas a todos e especificamente aqui alguns convidados muito queridos por mim, a quem eu passo a citar nominalmente. Eu dou as boas-vindas ao Alexandre Correia, a Bárbara da Paz, a Ivanilda Lopes, a Júlia Queiroz. Dou as boas-vindas a Maria de Fátima de Souza, a Marli. Dou as boas-vindas a Natália de Oliveira, a Sandra Francisca, a Silvia dos Santos, e a você que ingressa agora nessa aula gravada, nessa terceira webconferência, ou também você que assiste essa aula, não pôde estar por qualquer motivo em tempo real, mas assiste a essa aula e se prepara para as provas, para o andamento da vida, né? Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu disponibilizei aqui nessa gravação e eu vou disponibilizar esses slides também para você lá na disciplina, na plataforma, né, no ambiente virtual de aprendizagem, no que se refere aos conteúdos da disciplina Filosofia da Educação. Para quem assiste a esse vídeo, eu sou o professor Luiz Felipe Mata Ramos, responsável pela disciplina EAD Online Filosofia da Educação, do curso de Pedagogia e também de outros cursos da área de licenciatura. Teatro, música, educação física, filosofia, letras, pedagogia e demais cursos também que contemplam essa disciplina. Então, meus queridos e minhas queridas, eu pergunto já em continuidade a essa aula. Você consegue me ver, você consegue me ouvir e você consegue ver os slides? Bom dia, Flávia, bom dia, Sulamita, bem-vindas. Perfeito. Então, eu vou passar para o segundo slide, só para você ter uma ideia do que você tem em mãos, que vai de material te ajudar para a prova. Vou falar. Obrigado, Flávia. No finalzinho da nossa conferência, a prova, como que você tem que estudar, como é que vai ser a prova. Fique tranquila que vou dar muitas dicas legais para você. Então, temos aqui o primeiro slide, o segundo slide, webconferência de Filosofia da Educação. Tem três vídeos, três webconferências que você vai poder assistir. Eu vou disponibilizar para vocês. A de hoje é a continuidade da semana passada. Hoje é a terceira webconferência que nós vamos oferecer para vocês. E aqui eu já quero te convidar, eu sempre faço isso nas minhas aulas presenciais, e quero também deixar aí o para pensar. Né? Para pensar. É o seguinte: ser capaz de acreditar em nosso potencial de superação já é um grande passo. Né? Eu posso acreditar no seu potencial e acredito. Professora Kátia Rodrigues, coordenadora do curso de Pedagogia, pode acreditar e acredita no seu potencial.
Voltou o áudio, pessoal? Acho que agora sim, né? Agora você consegue me ouvir? Perfeito. Vamos combinar até uma coisa. Quando eu souber pedir tempo para vocês, é que eu já percebi que está falhando alguma coisa, eu estou reiniciando. Eu paro, faço assim, aí a gente retoma e assim você não fica perdido. Então, como eu havia dito antes da suspensão do som, eu posso acreditar no seu potencial. Professora Kátia Rodrigues, professora Márcia Polacchini, professora Daniela Scos, as coordenadoras, coordenador de música, eu sou coordenador da filosofia, todos nós podemos, mas se você não acredita no seu potencial, a coisa não rola. Então, é o momento de você dizer para você, se eu cheguei aqui 23 de maio de 2020, até essa etapa da minha vida, é porque eu tenho essa competência. Né? Deus me ajuda, me dá os dons, me dá a vida, me dá a inteligência. Eu cheguei até aqui também por esforço pessoal, então eu vou dar conta do recado. Não significa que a coisa seja fácil, né? Mas também não é uma coisa impossível. Então, tem que entrar já para querer marcar gol. Tá? Então, acredite aí no seu potencial, tá bom? Fica aí para pensar. Bom, mudando aqui o nosso slide, quais são os temas da filosofia da educação que você tem lá na unidade Saga? E aí eu já te falo, eu já te dou até uma dica. Depois, pessoal, nesse final de semana, procure rever as unidades de aprendizagem, né? O que é essa unidade de aprendizagem Saga? É material, né? Saga é a empresa que produziu esse material, que são as aulas. Unidade de ensino, unidade de aprendizagem, aulas, é a mesma coisa. Você tem lá 10 temas. Tema 1, a pedagogia no Brasil. Tema 2, a filosofia, a formação do educador. Tema 3, o que é a filosofia e para que serve. Esses 3 temas eu fiz, pessoal, uma web aula, uma web conferência. Se você não assistiu, não tem problema. Eu vou disponibilizar tanto lá no ambiente virtual, primeira web conferência, com essas 3 aulas, e vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube. Porque, perdão, algumas de vocês, pode ter alguma dificuldade de entrar na plataforma. Não tem problema. A mesma aula eu coloco lá no meu canal do YouTube. Então você entra lá, localiza a aula, assiste de boa. A plataforma do YouTube é até um pouco mais rápida. Ok? Tema 4, as exigências da reflexão filosófica. Unidade 5. Unidade 5. Isso. A filosofia grega. Então, semana passada nós tratamos da unidade 4. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho mais para você. Dá para vocês visualizarem o slide, pessoal? Legal, Julia, obrigado. Unidade 5, que eu tratei semana passada, a filosofia grega. Unidade 6, o nascimento da filosofia. E terminamos a aula passada, semana passada, com a unidade 7, Platão e Aristóteles. O que eu fiz? Essa webconferência, a segunda, eu já salvei, eu vou disponibilizar hoje no ambiente virtual, vou colocar lá no meu canal do YouTube também, para você assistir com calma, de boa, depois ou antes de ler as aulas, não é problema nenhum. E hoje, a nossa terceira webconferência, bem-vinda, Giovana, bom dia, vai tratar das aulas 8, 9 e 10. Tá? Então, essa que eu vou falar daqui a pouquinho, eu já vou explicar a unidade 8, 9 e 10. Então, olha que legal. Você lê todas as unidades de aprendizagem, dá uma repassada nas 10 aulas, né, nos 10 encontros. Aí, você pode assistir as 3 webconferências que contemplam as 10 aulas. Né? Não é legal? Só que não, tem mais. Tem mais. O que eu fiz? Eu preparei 10 podcasts para vocês. Um para cada aula. Então, eu quero te chamar aqui a atenção. Deixa eu pegar o ponteiro. Ó. Eu dou 2 avisos aqui. Ó. Primeiro aviso. Não deixem de assistir às 3 aulas que eu preparei para você. Então, ó, se você quiser preferir, as 3 aulas hoje estarão, as 3 webconferências, lá no ambiente virtual, na disciplina, se assiste de boa.
Ah, Luiz, eu não tenho muita facilidade, a conexão lá é meio lenta, eu prefiro no YouTube, não tem problema. No meu canal do YouTube, ó, você coloca youtube.com, aí você digita Luiz F de Felipe, M de Mata, Ramos, é meu nome. Luiz FM Ramos. Clica lá, você já entra no meu canal e já procura a aula, vai estar lá. Né? Minha sugestão, além dessas aulas, se você se inscrever, olha o merchan, se você se inscrever no meu canal, eu trato de outros temas, todos na área de educação. Está cheio de aula lá, inclusive de outras matérias do seu curso. Se você faz pedagogia, letras, música, teatro, qualquer outra licenciatura, filosofia, tem muito conteúdo lá. De repente, você se inscreve lá no meu canal e quando tiver material novo, ou você quiser pesquisar, estudar para outras matérias, lá tem mais de 100 videoaulas. Então, sempre você é notificado. Então, essa é a vantagem, né? E dá o joinha e faz a sua inscrição. Eu vou ficar muito feliz em ter você. Tá? Já respondo, Alexandre, já te dou um retorno, sim, eu retorno aqui. Vamos lá. Eu vou disponibilizar, Alexandre, esses slides, e você que nos assiste, na plataforma para vocês. Tá? Não tem problema nenhum, mas pode printar, Alexandre, acabei de voltar aí para você. Tá? Obrigado, Flávio, vai ser uma honra ter você e colegas. Legal, Lê. E aí também, como eu havia comentado, pessoal, eu preparei 10 podcasts. Para quem ainda não sabe o que é podcast, são arquivos em áudio. Então, o que você faz? Ó, você vai nesse endereço, anchor.fm, grife do conhecimento. Eu printei as 2 páginas para você ter uma ideia, pessoal. Ó, aqui você tem a minha página. Quando você entrar lá no Facebook, no YouTube, ó, você entrar aqui, ó, olha aqui né, o endereço, você vai ter esse visual do meu espaço lá no YouTube. Você entra lá, se inscreve, molezinha, e sempre você vai ter novidade. Tá? Então aí, essa é a página do meu canal no YouTube. A página do podcast, aquele Anchor que eu falei, grife do conhecimento. Quando você entrar lá, ó, você já vai saber que sou eu, e você já tem, ó, aqui embaixo, ó, já entra, né, tem todas as sequências, você visualiza aqui Sociologia da Educação, aula 10, mas tem 10 aulas de Sociologia da Educação, quem faz a disciplina às 9h30, eu vou fazer também a revisão, a segunda parte, e tem as 10 aulas de Filosofia da Educação. Eu tive uma devolutiva que me deixou muito feliz, de alguns colegas seus, e algumas colegas suas que assistiram, que ouviram, né, os podcasts, falaram, olha, Felipe, foi muito legal, porque você pode ouvir em qualquer lugar, e é mais prático, e tem a musiquinha. Então, eu preparei com muito carinho para te facilitar esse reforço. Então, olha que legal. Você tem as 10 aulas lá no ambiente virtual. Você tem, que eu preparei 3 webconferências com as 10 aulas explicando para vocês. Essa é a terceira. E preparei mais 10 podcasts de cada disciplina para você ouvir. Então, você vendo, você ouvindo, você refazendo, tenho certeza que você vai tirar 10, vai tirar 11 na prova. Sucesso, sucesso total. E claro, no final dessa conversa nossa, eu vou abrir para dúvidas e vou explicar um pouquinho para você como que você tem que estudar, como vai fazer a prova. Tudo bem, pessoal? Tá? Esses slides eu vou disponibilizar para vocês. Então, podem ouvir com calma, sem problema nenhum. Deixa eu passar aqui para a unidade 8. Né? Mas antes eu quero retomar, pessoal, uma aula da semana passada. Só um minutinho. Está pequeno para vocês? Posso manter nesse tamanho? Legal, Giovana. Obrigado, Maria. Ah, tá, porque aí você consegue visualizar todo o slide. Bom, o que nós vamos conversar hoje são as aulas 8, 9 e 10.
Como a aula 8 fala de Platão e Aristóteles, é uma continuidade da aula 7, que foi a última aula da semana passada. Então, eu vou pegar a aula da semana passada, que você visualiza agora aqui, né? E aí a gente toca até a unidade 10. Quem já assistiu semana passada, sabe que eu sou extremamente informal, você pode perguntar, fazer a pergunta aqui no bate-papo, né? Ou aguardar no finalzinho, eu vou deixar um tempo, eu vou terminar antes das 9, para você poder perguntar aí à vontade, eu responder com toda tranquilidade, tá bom? É bom que quando você pergunta, eu tenho tempo para tomar minha água. Vamos lá. A unidade 7 da filosofia da educação fala e nos apresenta dois grandes filósofos que contribuíram muito para a área da educação. Eles podem até ser chamados de filósofos da educação, né? Que são Platão e Aristóteles. Platão é filósofo do século IV a.C., ele foi discípulo direto de Sócrates, e Aristóteles foi discípulo direto de Platão. Aristóteles não chegou a conhecer Sócrates, né? Ele é de uma outra geração, de outro século, mas recebe a influência do primeiro mestre, do segundo mestre, Sócrates e Platão. E o que eles tanto escreveram e ensinaram que é interessante para você, para nós, para o seu curso em disciplina Filosofia da Educação? Eles procuraram responder de que forma é possível um ser humano conhecer. O que é importante no processo de conhecimento do ser humano? Isso tem tudo a ver com filosofia da educação. Bom dia e bem-vinda, Giovana. Platão vai criar uma resposta dizendo que o conhecimento nasce a partir de uma proposta filosófica chamada idealismo. Guardem bem isso, ideia. Mundo das ideias, idealismo. Lembre sempre da palavrinha ideal, né? A pessoa ter um ideal de vida, né? Ter uma ideia do que ela quer para a sua vida. Sócrates já vai criar uma outra corrente filosófica chamada realismo, né? Lembre-se do real, da concretude no pé do chão. Você visualiza aqui nesse slide número 9, do seu lado direito, uma figura, uma ilustração, né? É um retrato, é um recorte de uma pintura chamada Escola de Atenas, que você vê à esquerda um homem mais velho, de barba branca, que é Platão. E você vê à sua direita da tela do computador um homem já um pouco mais jovem, também de barba, né, estendendo a mão, dizendo, né, eu digo para você que é Aristóteles. À esquerda é Platão e à direita da sua tela é Aristóteles. Veja que interessante, preste atenção, pessoal, nessa figura. Eu coloquei aí de propósito. Você vê que Platão está apontando para cima? Prestem atenção na figura. E Aristóteles está apontando para baixo, a mão dele, né? A palma da mão dele está para baixo. Platão, ó, dê uma olhadinha, a mão dele está assim, ó, conversando com o discípulo, apontando para cima. E Aristóteles está com a mão, ó, a palma da mão para baixo. Vocês conseguem visualizar? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó. Melhorou, pessoal? Olha que interessante, né? A Fátima falou que viu, Sulamita também. Isso significa exatamente o que eu estou explicando. Olha que interessante. Platão vai dizer que o conhecimento nasce do mundo das ideias. Por isso, deixa eu pegar aqui meu ponteiro, ó. Por isso a mãozinha dele está apontando para onde? Para cima. As ideias estão no mundo espiritual. E Aristóteles, olha que legal, ó, a mão dele está apontando para baixo. Significa na concretude, um mundo real. O conhecimento não nasce das ideias, o mundo espiritual. O mundo, a realidade aqui e agora, onde eu posso tocar, onde eu posso apalpar. Legal, né? Talvez você já tenha visto essa ilustração, mas nunca tido essa interpretação. Então, a intenção nossa foi explicar isso para você. Então, as duas vantagens, as duas doutrinas, pessoal, têm uma vantagem e contribuem muito para a educação. O idealismo vai dizer que existem, né, no mundo, na vida, duas dimensões. Uma é o mundo espiritual, o mundo das ideias, da perfeição, o mundo onde tudo é puro.
né? Esse mundo das ideias, esse mundo espiritual, segundo Platão, é o mundo de onde nós somos originários, né? E estamos aqui numa outra dimensão, que é o mundo da matéria, é o mundo das imperfeições, é o mundo em que tudo é limitado, é tudo fugaz, tempo e espaço passam, tudo é transitório, né? Então, o ser humano, de uma certa maneira, Platão vai nos dizer, em termos de educação, ele vive nessa contradição. Nós temos uma alma, uma dimensão espiritual, nós queremos perpetuar, nós queremos prosseguir, nós queremos evoluir, nós buscamos o céu, né? E, por outro lado, estamos presos a um corpo material, né? Um corpo limitado, com falhas, nós somos marcados pelas paixões, nós temos as nossas limitações, fazemos burradas, né? Você e eu. Fazer burrada é com a gente mesmo, chama a gente, né? Então, a educação vai procurar combinar, segundo Platão, essas duas dimensões, matéria e espírito. É muito interessante, pois o próprio cristianismo, mais à frente, as religiões vão falar, sim, desse mundo espiritual, vão falar, sim, que é o céu, que é o reino de Deus, enfim, você vai ter depois nas religiões, na teologia, toda uma interpretação religiosa. Mas a base dessas explicações religiosas vem da filosofia e também afeta a pedagogia. Por quê? Quando você vê em outras disciplinas, né, na área da educação, não só a pedagogia, a educação física, a filosofia, a música, se você faz uma licenciatura, você já ouviu falar em ideais da educação, que a educação nos leva para um ideal. Isso tem influência platônica, né? Aristóteles já vai dizer uma outra coisa do ponto de vista da educação. Ele vai dizer aqui que no realismo, vamos dizer aqui, só mudar aqui um pouquinho, o realismo já vai deixa aqui, vou ter que aumentar o slide. No realismo, o que vai ocorrer? Você terá uma experiência cuja importância está no real, na concretude. O ser humano nasce como uma folha em branco, né? E aí cabe as experiências da concretude, as experiências da realidade, nos permitir ter esse conhecimento. Então, aqui na unidade 8, Platão, as ideias e o realismo aristotélico, deixa eu ampliar aqui para vocês. Vocês conseguem visualizar, pessoal? Aqui. Eu tenho. Legal, Marli Bárbara, obrigado. Eu tenho aqui na unidade 8, ó, Platão e Aristóteles. Tá? Esse desenho eu peguei lá da unidade de aprendizagem, eu não quis fazer diferente, não, para não complicar a sua vida, viu, Caterine, pessoal? Essas imagens são lá do Saga e eu vou disponibilizar esses slides. Ó, Platão vai dizer o quê? Que existe uma verdade universal, né, espiritual, perfeita, né, e que nós, deixa eu aqui, ó, nós, o homem é constituído do quê? De um corpo e de uma alma. E essa alma, né, o corpo segura a alma que busca essa verdade universal, né? No fundo, cada um de nós, em termos educacionais, acreditamos em ideais mais nobres, mais espirituais. Aristóteles já vai dizer o que? Ele vai contribuir mais para o campo da ética e no campo da filosofia. E algo muito interessante que eu vi lá também, que eu quero mostrar para vocês, ó, aqui fica mais claro as coisas, mais claras as coisas. Você tem Platão, que vai valorizar muito o mundo das ideias. Aristóteles vai valorizar mais a experiência concreta, né, para que o conhecimento seja gerado. Platão vai falar mais do papel da inteligência, de um conceito mais amplo, né? Ele vai procurar a essência das coisas, né? O significado espiritual das coisas. Aristóteles já vai valorizar o quê? Um conhecimento sensível. Lembre-se do que eu falei na aula passada. Sensível tem a ver com órgãos sensoriais. Ou seja, para Aristóteles, em Filosofia da Educação, eu aprendo pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu falo, pelo que eu toco, pelo que eu saboreio, né? A essência das coisas, para Aristóteles, pessoal, não está nas ideias, está na realidade.
A essência das coisas para Platão não está no mundo real, material, mas está no plano espiritual. Né? Por isso que eu quis voltar na aula anterior, porque a aula 8 e a 7 é a mesma coisa, é a mesma continuidade aí do processo. Tá certo? Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Aí você precisa me dar um ok ou não, se quiser que eu. Silvia, Gabriela, Caterine, tranquilo. Que bom, que bom, que bom. Já estamos com 18 aqui, Márcia. Obrigado, bem. Na unidade 9, pessoal, e você que nos assiste nessa gravação, eu coloquei aqui o título Noções de Filosofia da Educação, Mito da Caverna. Inclusive, essa ilustração é das aulas, né? Se você entrar lá, você vai ver essa aula, essa ilustração. Eu quis usar a mesma para você fixar melhor. O mito da caverna é um mito que foi escrito por Platão no livro A República, e esse mito, ou essa alegoria da caverna, está no capítulo 7º do livro A República. E, na verdade, uma crítica que Platão faz à sociedade da época, crítica essa que é contemporânea, ela vale até os dias de hoje, inclusive para a área da educação. Então, ele vai nos apresentar um povo, pessoal, que durante toda a vida, ó, vocês estão vendo aqui meu ponteiro, do lado aqui, ó, esquerdo da nossa tela, um povo que viveu por séculos acorrentado, não sei se você consegue ver aqui as correntes, né? E eles foram acostumados a ver sempre sombras, acreditando que essa fosse a realidade, né? Na verdade, havia um povo por trás de uma parede aqui, um povo dominador que, além de ter acorrentado por gerações essas pessoas, eles passavam as figuras reais perto de um fogo, de modo que aqueles que estivessem presos acreditavam que a verdade estivesse aqui, né? O que vai ocorrer nesse mito? Um certo dia, alguém consegue uma ajuda e consegue se libertar saindo aqui, ó, da caverna, né? Essa pessoa sai e tem uma experiência extremamente interessante, ó, que é a de contemplar o sol, contemplar a natureza, né? Contemplar, ó, toda uma dimensão muito maior e muito mais profunda do que aquela que eu tinha na caverna. Ó. O que eu sei da vida, né? Quando estou preso na caverna? Sombras, ilusões. Esse nosso personagem aqui, que na verdade é você, sou eu, é o filósofo, é toda pessoa que busca abrir a sua mentalidade, mudar os seus paradigmas, fica tão animado, tão entusiasmado com essa perspectiva, que ele resolve, o desenho não mostra, mas a narrativa sim. Ele resolve tentar libertar os seus parceiros, né, dizendo que existe um mundo muito melhor. E ele é recebido com violência, com agressão, e algumas interpretações do mito dizem que ele chega até a morrer, né? Ele é sacrificado por isso. É uma história de final triste, mas o mito da caverna, é claro que eu falei muito rapidamente, é feito de revisão, o mito todo está lá na unidade, depois dá uma olhadinha lá, entra lá, leia. O mito é extremamente atual, meninas, rapazes. Né? Na verdade, o que são as correntes? Né? São as ideologias que nos aprisionam, é a nossa maneira limitada, deixa eu voltar aqui para a caverna, de ver o mundo, né? Quantas pessoas você e eu, né, não conhecemos que acham que o mundo é exatamente isso, quando na verdade isso são sombras de uma outra realidade, né? Pessoas que estão tentando dominar as outras. Então Platão vai ser muito crítico nesse sentido, né? A pessoa que sai, não é que ela é mais inteligente ou ela merece mais, não. Você, quando faz uma faculdade, quando você é nosso aluno, quando você estuda, quando você pesquisa, quando você se abre para o novo, né? A Ivanilda está dizendo, nem sempre as pessoas estão abertas ao novo, né? Muitas ficam na zona de conforto. É verdade, Ivanilda. Às vezes eu estou tão seguro na minha vidinha, né? Ó, no meu mundinho, que eu não quero sair. Né? E aí é o direito da pessoa.
Mas veja a experiência do que é viver assim, ó, pessoal, e viver assim, né? São escolhas, são escolhas. Então, é muito interessante porque aí tem a sombra, né? Aqui é a sombra do nosso personagem, aqui, ó, eles não têm sombra. Por quê? Eles não têm sombra? Porque já vivem na sombra. Eles foram absorvidos pelas sombras. Então, é muito interessante o desenho, né? Mais do que o desenho, o próprio mito, né? Ou alegoria da caverna, vai explicar bem os tempos em que nós vivemos. Não só aqui no Brasil, a sociedade como em geral, né? Nunca vivemos tão presos aos nossos medos, aos nossos preconceitos, como a Ivanilda disse muito bem, a nossa zona de conforto, não é verdade? E você pode identificar isso não só nas pessoas estranhas, mas também nos familiares, nos amigos, nos conhecidos. E a filosofia, Platão vai nos ensinar da educação, nos ensina fundamentalmente a percebermos que, assim como eu posso ver que o outro está numa zona de conforto, é uma oportunidade também para eu confrontar-me com as minhas próprias sombras. Às vezes eu vejo o outro, mas eu deixo de olhar para mim, que muitas vezes assumo essa postura. Às vezes, pessoal, rapaz, você que assiste a essa aula, às vezes inconscientemente, ó, eu volto para cá, ó. Eu volto para cá. Não é que eu saí e não volto mais. Dependendo, quando eu saio, aqui tudo bem, ó, vocês vêm, tem o sol, né? Tá um dia gostoso, mas há dias de frio, de chuva, de dificuldades. Não é porque eu estou liberto que eu não vou ter problemas. Então, eu preciso sempre fazer, né? A Mariana disse verdade, é fato mesmo, bem. Eu preciso sempre fazer essa retomada para verificar, será que eu não estou voltando aqui, ó? Não é verdade? Ou o que é pior, gente, eu me formo, né? Eu pego o meu diploma, eu ocupo um cargo, eu tenho o meu trabalho, eu preciso tomar cuidado, ó. De repente eu posso querer estar aqui, ó, de manipulado, escravo, a manipulador. Então, quando nós falamos que você, ao fazer a sua faculdade, ao formar, ao atuar no mercado de trabalho, você é um formador de opinião. Qual que vai ser a sua escolha? Ó? Ficar aqui ou veja esse personagem novo aqui, né? Ser esse formador de opinião. Veja, ele está com a mão estendida, né? Como a de Aristóteles, né? Ele está disponível para o outro. Esse é o nosso papel. Tá? Você e eu somos chamados a estar aqui, a assumir esse papel, ó, a mão estendida, para ajudar a pessoa a sair de si própria. Alguns dizem que esse personagem aqui é você mesmo, né? Mas outros dizem que é sempre uma outra pessoa que está aqui para nos ajudar. Agora, olha que experiência maravilhosa, né? Quando você entende, quando você vê a sociedade de uma outra maneira. O fato de você fazer faculdade conosco no Nitro já te dá essa experiência, né? Você não precisa terminar o curso para ver que existe uma realidade muito mais ampla do que aquela da qual você e eu somos originários. É uma sociedade muito mais ampla do que você e eu participamos. Né? Interessante, então vale a pena. Eu falo isso no podcast também, depois ouça lá o podcast, e a unidade 9 também explica isso de uma forma muito interessante. Gostaram da metáfora, pessoal, do mito da caverna? É, Bárbara, avisa o pessoal aí, Alexandre, Marli, Mariana, Silvia, Fátima, avisa o pessoal aí para não entrarem na caverninha, não. Tem muita gente que vai para a caverna. Né, Gabi? E, finalmente, pessoal, a unidade 10 vai falar dos primeiros professores. Olha só que legal. Né? Os sofistas foram os primeiros. Deixa eu só verificar uma coisinha aqui. Ah, tá. Os sofistas foram os primeiros pensadores. Né? E nessa oportunidade eu dou as boas-vindas à Vânia. Seja bem-vinda, querida. A unidade 10 vai falar dos sofistas que foram pensadores, não chegaram a ser filósofos, da época de Sócrates. E ao invés de fazer filosofia como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, eles faziam. Eles eram pessoas muito versadas, muito bem treinadas em oratória, que é a arte de falar em público, em retórica, que é a arte do convencimento, pessoal.
e eles se propunham a educar, a ensinar os jovens de famílias mais abastadas a falar em público. Na Grécia, no tempo da filosofia, né, grega, falar em público, ocupar cargos de posição, né, na política era muito importante, dava muito status. E para se viver na política tem que se aprender a falar bem. Então, os sofistas que eram muito versados nessa arte, nessa área, eles se propunham, eu vou dar alguns nomes, a unidade Saga fala de alguns nomes, eu coloquei até no slide, eles se colocavam à disposição para ensinar os filhos das famílias abastadas em troca de um dinheiro, em troca de um pagamento. Então, nesse momento, a Vânia, a Márcia, o Alexandre, a Natália, a Júlia, enfim, a Fátima, fala, mas Felipe, isso é um professor? Sim, essa é a ideia que você e eu temos, mas naquela época não. E Sócrates era muito bravo, brigava muito com eles, porque eles falavam assim, olha, o conhecimento não tem preço. Olha a fala, conhecimento não tem preço. Isso vem da época de Aristóteles. Só que os sofistas não estavam preocupados em fazer filosofia. Eles queriam vender uma arte, a arte de falar em público, né? E em troca eles recebiam por esses valores prestados. Por que que essa aula aparece em Filosofia da Educação? É para você entender que aqui surgem os primeiros professores do Ocidente. Então, muitos aqui vão se formar, vão atuar na área da educação, e por prestar esse serviço à sociedade, vocês vão receber, né? Ah, Felipe, eu vou ser um sofista? No bom sentido, sim. No bom sentido, sim, na medida em que você vai oferecer os seus serviços, que é o de ensinar. Aí, o que eu fiz, pessoal? Até para te tranquilizar, eu copiei lá da unidade 10 os slides, só para você ter uma ideia desses personagens aqui, ó. Não precisa printar, isso está lá na unidade, tá? Eu vou mandar esses slides, eu vou disponibilizar hoje para vocês. Só alguns nomes para você ter a ideia. Pródico foi um dos mais importantes. Protágoras, vejam que todos eles estão no século V, no século IV a.C., né? Todos ensinavam em troca do dinheiro, seja pródico, falava muito da linguagem, Protágoras falava muito da oratória, ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas, olha que interessante. Né? Pródico e Protágoras, fiquem tranquilos, eu não vou pedir data na prova, fiquem sossegados, tá? Não vou pedir nomes completos, não precisa decorar datas, nada, tá? Fica tranquilo. E no outro slide, para finalizar, tem mais dois nomes, que são Gorgias e Hípias, né? Gorgias vai explicar, né, que a linguagem, que a retórica é a arte do convencimento. Gorgias, aqui, ó, à sua esquerda. Ele vai falar muito da retórica, da arte do convencimento, que é importante para o professor, para a professora. E Hípias, né, era o sofista mais rico, era o mais, né, bam da época, e ele vai dar uma contribuição maior na área da matemática, ele ensinava mais a questão da matemática. Então, esses quatro servem de ilustração aí para você. Tá? Então, esse item, né, é legal, a unidade de aprendizagem é muito interessante, pessoal, porque ela nos remete às origens da nossa profissão. Né? Todos nós, eu estou voltando os slides, todos nós temos aí os nossos precalços, nossas dificuldades, mas onde que surgem os professores? Né? No início já da filosofia grega. A pedagogia, né, a educação vão surgir nesse período. Então, essa unidade de aprendizagem que mostra bem essa perspectiva. Tá certo? Antes de eu abrir para questões, temos aqui alguns minutinhos ainda, eu quero te dar algumas dicas para a prova. Primeiro, é uma prova de entendimento. Né? É uma prova não de decoreba. Né? Você vai poder fazer com toda tranquilidade. Minha sugestão: procure ler o material, se apropriar do material, não abra a prova para depois você fazer as suas consultas. Não. Né? Leia, estude, faça as anotações, entenda. Quando você abrir a prova, aí sim o tempo está correndo, aí você pode resolver com mais tranquilidade. Tá? É uma prova de entendimento. Né, os tópicos aqui, ó, tem os 10, né? Provavelmente
você vai ter uma pergunta de cada unidade de aprendizagem. Então, são 10 perguntas, provavelmente serão 10 testes, um de cada tema. Meu conselho: alguns temas eu sei que você se identifica mais, outros nem tanto. Procure focar agora naqueles temas que você, digamos, tem mais dificuldade. Comece revendo esses temas. Não precisa ser 1, 2, 3. Assista a aula. Entre lá de novo na unidade de aprendizagem. Depois, ouça o podcast. E depois assista essa terceira web conferência. Tá? Então, leia o material primeiro. Depois, ouça o podcast. E terceiro, final, você assiste a essa webconferência. Então, texto, áudio e vídeo, porque aí fica bom para você fazer essa revisão. Bárbara, é bom rever os TEA, sim. Eu prorroguei, se eu não me engano, até o dia 25, antes da prova, para vocês poderem ver tanto os TEAs de filosofia da educação, como de sociologia da educação. Para quem entrou depois da minha fala, bem lembrado, viu, Bárbara? Eu coloquei aqui, olha, você pode assistir essa aula lá no ambiente virtual. Se tiver algum problema, não tem problema, não tem problema. Por quê? Lá no meu canal do YouTube, essas aulas vão estar disponíveis. Luiz FM, né? E as disponíveis nesse endereço aqui, anchor.fm, grife do conhecimento. Eu coloquei aqui nos slides as duas telas, ó. Eu fiz a printagem. Conseguem me ouvir, pessoal? Que caiu, né? Voltou agora, né? Beleza. Respondendo a pergunta da Ivanilda. Vamos lá. Ivanilda perguntou: o poder do convencimento dos sofistas tinha base ou era o que eles acreditavam ser o certo e passavam para os estudantes apenas assimilarem? Boa pergunta, Ivanilda. Na filosofia, o objetivo era a busca da verdade, a busca pela sabedoria. Os sofistas não estavam preocupados, Ivanilda, e você que nos acompanha nessa aula, com a busca da verdade. Eles estavam preocupados em ensinar uma competência chamada convencimento. Eles estavam preocupados em ensinar a pessoa a falar bem, a convencer. Agora, se isso é verdade, era verdadeiro ou não, não cabia aos sofistas esse cuidado ético, mas sim por parte de quem iria usar a retórica e a oratória. Tá? Então, retomando, o filósofo buscava e busca a verdade, Sócrates, Platão e Aristóteles, o conhecimento, a sofia, a sabedoria. Os sofistas não estavam preocupados em ensinar a descoberta da verdade. A preocupação deles era ensinar a falar bem, oratória, ensinar a retórica. Se a pessoa a oratória para buscar a verdade ou não, aí é uma a diferenciação. Essa é uma ótima pergunta. Bom, eu deixo agora aí 13 minutinhos para tirar alguma dúvida de vocês. Ivanilda, retórica, falhou o áudio, ensinada pelos sofistas, a retórica e a oratória. A retórica é a arte do convencimento, então a gesticulação, a expressão facial, a interação. Quando eu uso isso, eu uso retórica. Quando eu procuro pronunciar bem as palavras, quando eu falo de uma determinada maneira, eu uso a oratória. Tá? Então, os sofistas nos ensinavam essas competências, a falar bem, a convencer, a falar em público. Tá?
Os filósofos não, estavam preocupados na busca da verdade, do conhecimento. Então, são papéis diferentes. Daí o conflito de Sócrates com esses pensadores. Mas é claro, por outro lado, eles caracterizaram o que hoje nós entendemos ser os professores. Ficou claro, pessoal? Deu para entender, Ivanilda, pessoal? E agora, pessoal? Ah, perfeito. E mais alguma dúvida, meus caros, que eu possa tirar, ajudar vocês? Não está difícil, não, a prova. Você assistindo aí, vendo os podcasts, os vídeos, a webconferência, você vai conseguir aí de super boa. A Ivanilda pergunta: era livre escola dos alunos escolherem filósofos ou sofistas? Na verdade, Ivanilda, os escravos não tinham direito a isso, mas os atenienses. É claro que era livre, sim. Quem pudesse, tivesse condições, escolas. Sócrates não criou uma escola. Quem criou foi Platão e Aristóteles. Sócrates falava em praça pública. Platão construiu uma escola muito parecida com a universidade hoje, chamada República. Só que era uma escola que era bancada pela família, então famílias pobres não tinham direito a esse investimento, mas era aberto para quem pudesse matricular o seu filho, né? Aristóteles também criou uma escola chamada Liceu, muito parecido com as universidades também. Mas o que se estudavam nessas instituições de Platão e de Aristóteles eram filosofia, matemática, ciências, né? Era a busca do conhecimento e da verdade. Os sofistas, né, tinham escolas, mas eles funcionavam mais como professores particulares. E quem quisesse, sim, os sofistas tinham escolha de procurá-los ou de contratá-los. Né? Geralmente eles iam até a casa das famílias nobres e davam aulas particulares, né? Não tinha uma escola. Alguns tinham até um espaço, um ambiente, mas normalmente o sofista ia como uma espécie de professor particular até a casa dos nobres, né, para educar aí as crianças. Certo? O que mais eu posso ajudar vocês? Lembrando, esses slides aqui, ó, vão lá para o ambiente virtual, ok? 20 pessoas que viu? Com esse tempo. Sofistas, boa pergunta. Na verdade, os 4 nomes que vocês veem aqui nos slides, não são os únicos. Né? Depois que, ao longo dos séculos, foram desenvolvendo essas habilidades. Né? Não houve um mestre que chamou, né, e começou. Na verdade, assim, a filosofia tem os primeiros filósofos, nasce também na mesma época de Sócrates. E aos poucos foram se desenvolvendo nessa retórica, nessa oratória, e acabaram criando essa corrente de pensamento. Né? Não há uma. Voltou, pessoal? Estava atualizando o sistema. Voltou, né? Então, obrigado, Giovana. Os sofistas é uma geração
de pessoas de pensadores não filósofos que vão se dedicar ao ensino laboratório. Aqui nesse grupo tem alguém que faz a. Está com som agora? Ivanilda, Giovana, Alexandre, está travando? Voltamos. Consegue me ouvir? Já estão disponíveis para vocês. Para eles fecham, já fica disponível para vocês fazerem aí a revisão. E quem não fez ainda pode fazer, por isso que eu prorroguei mais um pouquinho. Ok, pessoal? Se não houver mais nenhuma dúvida, eu já libero vocês. Tem alguém que vai fazer Sociologia da Educação? Legal, Mari. Perfeito, Ivanilda. Muitos, né, fazem também. Então, vou dar um tempinho para você tomar um café, pular da cama, e aí às 9h30 a gente volta com Sociologia da Educação, e aí eu faço a revisão das aulas 6 até a aula 10, continuidade da semana passada. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a Ivanilda, o Alexandre, a Bárbara, a Catarine, a Cristiana, a Gabriela, a Giovana, a Júlia, a Márcia Regina, a Maria de Fátima, a Mariana, a Marli. Quero agradecer a Márcia, quero agradecer a Natália, quero agradecer a Sandra Silvia, a Sulamita, a Vânia, e a você que nos assistiu nessa revisão, terceira webconferência, Filosofia da Educação, conteúdo Saga, ambiente virtual de aprendizagem. Obrigado, Caterina, obrigado, Sulamita, Márcia, obrigado, meninas, obrigado, Lê. Quero convidar para a próxima webconferência e ficamos aí à disposição de todos vocês. Até daqui a pouquinho. Um grande abraço, se cuidem e fiquem com Deus. Um abraço.